Bom, o tema hoje é anjo da guarda, né? Antes de ler as perguntas e responder, eu vou falar um pouco sobre isso. Porque esse conceito de anjo da guarda, ele vem lá de trás. E quando eu virei espírita, eu pensei, pô, mas esse negócio de anjo da guarda não deve existir. Mas na realidade, a minha surpresa quando eu li o livro dos Espíritos, e percebi que no livro dos Espíritos ele fala muito sobre anjo da guarda. Inclusive tem uma parte com muitas perguntas que eu recomendo a leitura, tá? E nessa parte, ele fala que todo mundo tem um anjo da guarda, um espírito protetor, um espírito que o acompanha, né? Sempre esse espírito ele é do bem, sempre. E sempre esse espírito ele está lá para fazer com que a sua encarnação dê certo, com que a programação que você fez ocorra sem problemas, né? Esse é o principal motivo. E ele também tá para te ajudar em muitas coisas, mas é óbvio que não adianta a gente chegar e falar assim, pô, anjo da guarda, me dá os números da loteria para eu ganhar na loteria. É claro que ele não vai fazer isso, até porque você ganhar na loteria é muito mais provável que você se prejudique do que você se ajude. Porque você ganhando na loteria vai poder fazer, vai ficar com dinheiro, vai poder fazer até um mau uso, né? Então nós sabemos que ganhar na loteria não é uma coisa tão boa, aparentemente. Aparentemente é boa, mas não é tão boa assim. Então o anjo da guarda ele vai fazer com que as coisas que você precise passar aconteçam na sua vida, certo? Então ele vai promover aquele encontro com aquela pessoa, ele vai promover que você saia desse emprego, vá para aquele emprego, por aí vai. Ele vai realmente te auxiliar também, né? E vale lembrar que o anjo da guarda, normalmente, ele é um espírito superior a você, em grau evolutivo, na grande maioria das vezes, né? Um caso que a gente tem, por exemplo, que a gente conhece bem, era o Emmanuel com o Chico Xavier. O Emmanuel seria o anjo da guarda do Chico Xavier. E o mentor também. Então ele ia trabalhando, né, para que a encarnação do Chico Xavier fosse tudo dando certo, todas as programações e tudo mais. Só que isso não impede que nós tenhamos mais amigos. A gente pode ter muitos amigos espirituais. Não necessariamente um anjo da guarda. Normalmente a gente tem muitos, né? Esse anjo da guarda, por maioria das vezes, pelo que eu tenho visto, são familiares, mas familiares não dessa encarnação, familiares de outras encarnações, né? Amigos de outras encarnações. Então é vamos dizer, um trabalho que é uma honra você ter um espírito que aceita trabalhar para você não, com você nesse processo, porque como funciona? Quando você ganha, quando você faz o bem, quando você faz o certo, você ganha pontos, vamos dizer assim, na encarnação, ele também ganha. Porque a sua vida, vamos dizer agora, é de responsabilidade dele também. É claro que se você escolher o caminho do mal, ele não sai perdendo com isso, porque ele está fazendo a parte dele. E agora, o interessante é que como os espíritos que fazem esse trabalho, estão no mundo espiritual, eles não estão sujeitos aos erros do corpo físico, os erros da carne, eles sempre estão do lado do bem. Eles não acabam se viciando em bebida, eles não fazem essas coisas. Porque eles estão sempre do lado do bem, eles estão sempre no mundo espiritual e puramente no mundo espiritual. Então a visão deles é totalmente diferente da nossa. Eles não olham o mundo com a nossa visão limitada, certo? Então, mesmo que seja um espírito equivalente ao espírito que está na Terra, então o Joãozinho tem um anjo da guarda. Certo? O anjo da guarda é o Marcelinho. E o Marcelinho, ele é do mesmo grau evolutivo do Joãozinho, vamos dizer assim, mais ou menos. E o Marcelinho, ele nunca comete erros, ele está sempre vivendo no bem. E o Joãozinho não, o Joãozinho às vezes bebe muito, aponta uma mentira aqui, faz um negocinho ali, acaba sendo egoísta. Mas a visão do Marcelinho é outra, porque é o mundo espiritual. Ele não tem o corpo físico para atrapalhar ele não tem as coisas da vida física, né, para se envolver. O trabalho dele é puramente no mundo espiritual. Então ele consegue, né, desenvolver um trabalho muito mais bem programado, sem tanta interferência, como nós que acabamos, né,
tendo muito mais chances de errar. Então esse anjo da guarda, ele está aí, na verdade, para nos ajudar. E ele é chamado de anjo da guarda porque antigamente falavam, né, que existia um anjo da guarda. Por exemplo, você ia cair, ia se machucar, e aí você não caiu. Aí fala que teu anjo da guarda te protegeu. Você teve um acidente, o carro capotou e você não morreu. Aí falam que seu anjo da guarda te protegeu. E realmente tem um certo sentido nisso, né? Então existe isso. Agora, tem outros espíritos que também podem nos ajudar. Tem outros espíritos. A questão do mentor... Peraí só um segundo. Eu cometi um erro. Falei aqui que o Emmanuel era o amigo, era o anjo da guarda do Chico Xavier. Eles estão me falando que não é isso, tá? O Emmanuel é o mentor, porque há uma diferença entre mentor espiritual e entre anjo da guarda. Há uma diferença. As pessoas acham que é o mesmo. Pode ser o mesmo? Eles estão me falando que sim, pode ser o mesmo. Mas não é sempre. No meu caso, por exemplo, eu tenho um anjo da guarda e eu tenho um mentor. São pessoas diferentes, né? O mentor, segundo Allan Kardec, está nos livros de Kardec. Quando a pessoa passa a trabalhar com a mediunidade a ponto de querer ajudar o próximo, de querer, vamos dizer, né? Não só na doutrina espírita, mas de uma forma geral, independente da religião, ou até sem religião, desde que utilize a mediunidade para ajudar alguém, o plano superior pega um espírito, né, que pode ser amigo dele, obviamente, que normalmente é amigo dele, e envia para cuidar daquele encarnado, né? Para cuidar, para administrar o seu fluido, porque essa questão de fluido é muito mais complexa, né? É difícil de falar assim, mas é necessário que um espírito faça esse gerenciamento. Então existe o amigo espiritual, né? O anjo da guarda, e existe o mentor, que às vezes as pessoas acham que é a mesma pessoa, mas não é. No meu caso, o meu anjo da guarda, na realidade, vamos dizer que eu conheci ele muito, muito, muito depois. Tem anjos da guarda que não gostam, por exemplo, de, de aparecer. Então, para o encarnado, né? Não só aparecer, mas como se identificar. Então, às vezes o cara vai no centro espírita, ou então conhece um médium, aí o médium vê o amigo dele, o médium vê um parente dele, vê um amigo de outra encarnação, mas não conhece o mentor propriamente. Ele não consegue conhecer o mentor daquela pessoa, né? Então, desculpe, o anjo da guarda, ele conhece o mentor, conhece o amigo espiritual, mas não conhece o anjo da guarda. Porque muitas vezes o anjo da guarda acaba sendo oculto, né? Acaba ficando oculto. Porque ele, por algum motivo, pode considerar que não é bom ele se identificar. E outra situação é que quando uma pessoa está vivendo no mal, por exemplo, para de aceitar as sugestões, porque o anjo da guarda, ele fica nos intuindo. Então ele vive com a gente 24 horas por dia. Se ele sai de lá, porque ele tira uma folga, ou porque ele quer fazer um trabalho específico, ou porque ele quer acompanhar uma outra pessoa que desencarnou, ele vai colocar alguém no lugar dele. Ele vai mesmo, é assim mesmo. Ele fica lá, aí ele chama alguém, coloca no lugar dele, ele vai fazer outra coisa, né? Então a gente nunca está desamparado, ninguém nunca está sozinho. Isso é uma coisa muito importante de citar. Nunca, nunca, nunca nós estamos sozinhos. Sempre pelo menos tem um espírito com a gente. Então esse espírito, ele cuida da gente, ele intui a gente também. Então quando acontece alguma coisa, ele vai nos dar um bom conselho. Então sabe aquele negócio que você fala assim, nossa, eu não sei porquê, eu não vou por aqui, eu vou por aqui. E aí você se livra de alguma coisa. Ou então, por exemplo, vai todo mundo sair e você fala, eu não vou sair, porque alguma coisa me diz para não sair. Aí as pessoas saem e são assaltadas, por exemplo. Esse tipo de coisa. É claro que esse tipo de situação, que você percebe o perigo ou percebe o que você deve fazer perante o que você não deve fazer, é uma instrução do seu anjo da guarda. É uma instrução do seu amigo espiritual. Né? Ele te fala, ele te intui, porque ele também conhece o futuro, ele sabe as coisas que vão acontecer. Mas também é importante frisar que você só consegue ouvir o seu anjo da guarda se você estiver na mesma vibração que ele. Ou seja, se você estiver numa boa vibração. Ou mesmo melhor, né? Se você estiver numa faixa boa vibratória. Se não, você vai ouvir quem? O espírito inferior.
Então, aquele papo de um diabinho e um anjinho no ombro, a gente pode dizer que é verdade isso mesmo. Porque nós estamos o tempo inteiro trocando energia com o mundo espiritual. Então, eu tô aqui, eu tô feliz, eu tô bem, eu tô fazendo coisas boas, eu tô pensando com um pensamento bom, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros, eu tô ouvindo esse espírito aqui. Eu fico nervoso, eu começo a ouvir os inferiores. Eu fico com raiva, eu começo a ouvir os inferiores. Entendeu? Eu bebo, eu fumo, eu começo a ouvir os inferiores. Então, da mesma forma que tem um anjo da guarda, também tem os, não podemos dizer diabinhos da guarda, mas podemos dizer que tem uns espíritos também que querem nos atrapalhar. Então é muito importante, porque as pessoas pensam assim, falam, né? Perguntam para mim, como que eu faço para conversar com o meu anjo da guarda e tudo? Bom, na realidade, a conversa com o anjo da guarda ela é meio que constante. Vocês já repararam quando você está pensando sobre um assunto e de repente você pensa a resposta vem, você pensa a resposta vem? E essa pode ser uma conversa com o seu anjo da guarda. Porque a hora que você pensa, ele que já está ligado na tua mente, ele pode imprimir o pensamento dele em você. É por isso que Allan Kardec concluiu que todo mundo é médium. Porque pelo menos por esse pensamento do anjo da guarda, por exemplo, você recebe. Pelo menos esse pensamento. Você está pensando sobre um tema e você de repente recebe uma flecha de pensamento, às vezes com a resolução do problema, às vezes com uma outra opinião, às vezes com outro ponto de vista. Você pensa, pô, mas é mesmo? Por que eu não faço assim? Ou seja, você realmente recebe esses pensamentos externamente, né? Até porque assim, se você tivesse essa ideia na sua mente, você já teria às vezes resolvido em um primeiro momento. Mas não, às vezes você tem essa ideia depois. E isso Allan Kardec fala também, que essa pode ser a grande influência dos espíritos. Eu sei, eu vou falar para vocês por quê. Comigo é assim. Eu converso com espíritos o tempo inteiro, certo? Mas às vezes não, na maioria das vezes, eles não podem me ajudar em tudo. Então o que ele faz? Ele me intui assim: melhor eu carregar a bateria da câmera agora, porque senão eu vou me atrasar à noite, né? Eu tenho essa ideia, mas na realidade, claro que pode ser uma ideia minha, mas às vezes, muitas vezes, é uma ideia dos espíritos e que eu absorvo. Ele passa para mim essa ideia. Isso acontece mesmo, é super normal. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Por isso que Allan Kardec disse da mediunidade, né? E o anjo da guarda, quando está atrelado com a pessoa, quando está na mesma vibração, ele vai mandar as ideias e a pessoa vai captar. Então o anjo da guarda está sempre nos ajudando a caminhar, vamos dizer assim, né? Agora, se a pessoa começa a viver no mal, se a pessoa é viciada em drogas ou começa a fazer coisas erradas, o que o anjo da guarda faz? Ele não vai embora. Isso é o que está no livro dos espíritos, vocês podem ler. Ele fica de lado, só esperando, porque sabe que mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai se acertar, seja nessa ou em outra encarnação, né? É importante frisar também que o anjo da guarda, ele pode ser o mesmo anjo da guarda em várias encarnações. Então ele pode ter duas, três encarnações, ele pode ir acompanhando. Mesmo depois da morte física, o anjo da guarda pode ir acompanhando de perto. E às vezes, se o cara está no umbral, é muito normal na realidade, a gente pode ler isso nos livros. A pessoa vai para o umbral porque fez coisas terríveis e os espíritos vão lá, olham ele, fazem preces por ele, né? Mas não podem conversar com ele, porque ele não pode ser ajudado, ele tem que passar por aquele processo, né? Mas ninguém nunca está desamparado. Então, essa coisa de você estar sozinho, sempre, ou sozinho, sem ninguém perto, não é uma ideia correta. Você nunca está sozinho sem ninguém perto. E é por isso que eu falo para vocês que sempre tem um monte de espírito em tudo quanto é lugar. Exatamente por isso. Porque, pensem bem, se cada um tem um anjo da guarda, se está num lugar que tem 100 pessoas, tem pelo menos 100 espíritos, mas 100 anjos da guarda, né? Na verdade, o anjo da guarda ele não usa asa, ele é um espírito normal, né? A gente fala anjo da guarda por nome. Mas uns obsessores de um, uns amigos espirituais de outros, é por isso que você tem um monte de espírito em tudo quanto é lugar, né? Se eu não me engano, a última vez que os espíritos me falaram, eu acho que a gente tem 4 espíritos para cada encarnado, né? Contando os do mundo espiritual e os que das cidades espirituais, tudo. Mas
é interessante a gente saber que a gente está sempre amparado, sempre acompanhado por eles, né? Então é isso, deixa eu pegar o celular aqui, deixa eu ver se... Vocês podem mandar as suas perguntas, né? A gente... vocês já mandaram um monte de perguntas, agora deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá... Como é que tá o... Se tá tudo certo. Tá, bom, vamos lá então. Vamos às perguntas. Aline Passos, nós podemos, com a evolução, virarmos anjo da guarda? Boa pergunta, não falei sobre isso. Com certeza. Na realidade, é muito comum que o Joãozinho é anjo da guarda do Marcelinho, passa essa encarnação, o Marcelinho vai ser anjo da guarda do Joãozinho. Por quê? Fala no livro dos Espíritos, e os Espíritos me confirmam, que normalmente o anjo da guarda está num grau evolutivo a mais do que o encarnado. Só que o encarnado evolui, na verdade, quando ele está encarnado. O espírito, na verdade, evolui mais quando ele está encarnado. Então vamos dizer que o Marcelinho hoje ele é mais evoluído do que o Joãozinho. Então hoje o Joãozinho encarna e o Marcelinho é o anjo da guarda. Só que durante a encarnação, o Joãozinho acaba evoluindo. Então ele acaba, vamos dizer, evoluindo mais do que o Marcelinho. Então o Marcelinho vai ser o anjo da guarda. O Marcelinho vai encarnar e o Joãozinho vai ser o anjo da guarda. Mas também existem muitas variações na realidade, né? Estou dando um exemplo. Mas com certeza, eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas já foi anjo da guarda, né? Porque o anjo da guarda ele não é necessariamente vamos falar de outra forma. Existem espíritos que não são superiores, mas são anjos da guarda. Porque não necessariamente eles têm que ser espíritos superiores. Se o espírito é do bem, né, e faz as coisas certas, ele pode ser um anjo da guarda, ele pode ajudar as pessoas, né, ajudar o tutelado. Né? Então, vamos dizer assim, aquelas pessoas que não são muito evoluídas têm anjos da guarda, que não são muito evoluídos também, mas que são do bem, né? Então é mais ou menos isso. Agora, os que são mais evoluídos têm anjos da guarda mais evoluídos. E é por isso que eu falo para vocês que está ocorrendo realmente uma mudança violenta no planeta. Espíritos estão reencarnando aqui, né? Espíritos de outros planetas muito evoluídos. Por que eu falo isso? Porque eu chego numa criança, vejo a hora dela, começo a olhar e vejo os amigos espirituais dela. Então eu vejo espíritos que se dá para ver que são espíritos muito evoluídos, converso com eles. Né? Então, esse é um dos modos que eu percebo que realmente estão vindo crianças absurdamente evoluídas. Já estão vindo, não, já estão aqui, né? Crescendo, estão crescendo, já estão encarnados. Vamos lá. Cris Campos, o anjo da guarda nos acompanha até o plano espiritual? Sim, muitas vezes, quando a gente sai durante a noite para o desdobramento parcial do corpo, quando a gente dorme, o nosso corpo físico dorme e o nosso perispírito sai por aí, a gente vai junto com o anjo da guarda, né? O anjo da guarda nos leva, por exemplo, a alguns lugares também para trabalhar, para estudar, para ajudar os outros. Patrícia Rangel, o nosso anjo da guarda é um espírito familiar? Nós se encontramos com ele quando estamos dormindo, como ocorreu nos livros psicografados? Sim. É isso aí, ó, tá vendo? Isso tem mesmo em alguns livros. Livro de André Luiz, livro de Patrícia, fala sobre isso, né? Que a gente sai do corpo, desdobra, encontra com pessoas, vai com o anjo da guarda. E normalmente é um espírito familiar, né? Nunca é um desconhecido, ou pelo menos é um espírito que você tem boa ligação. A Caroline Chafasek. Boa noite. Gostaria de saber se meu guia espiritual ele é o mesmo para todas as vidas que aqui na Terra que encarnamos. Não. Pode ser que seja. Isso acontece, mas não necessariamente. NS. Eu gostaria de saber porque arrepia meu corpo, principalmente do lado esquerdo, como se algo encontra em mim, dependendo do lugar onde estou, arrepia. É meu guia espiritual? Pode ser espírito, pode ser energia, pode ser impressão, não é verdade? Diógenes Torres. Mas ele pode me abandonar? Erramos diariamente. Ele pode nos deixar? Então ele não vai te deixar.
como é relatado no livro dos Espíritos, ele vai ficar de lado ali, vai falar, vou deixar esse tonto aí, uma hora ele vai se acertar e aí eu vou voltar a ajudar ele, né? Mas como agora ele está numa baixa vibração, porque acontece o seguinte, olha o que os Espíritos estão me falando agora. Se o anjo da guarda não consegue te ajudar, porque você está sempre em baixa vibração, ele não vai ficar gastando o tempo dele. Ele vai, às vezes, fazer outra coisa, vir te ver toda hora, ficar ali por perto. Por quê? Porque se você está em baixa vibração, é isso que eles me falaram agora. Se você está em baixa vibração e o anjo da guarda vem e fala com você, você não vai ouvir ele, porque você está em outra vibração. Então ele vai te sugerir alguma coisa boa, você nem vai sentir, você nem vai ouvir. Então vai vir um ruim, vai te sugerir uma coisa ruim e você vai captar. Então o que ele vai ficar fazendo? Ele não vai ficar gastando a energia dele com isso. Ele vai deixar até que você quebre a cara e volte pro lado do bem, não é verdade? Oi, tem uma coisa importante que eu queria falar. Muitas vezes mesmo, quer dizer, na maioria das vezes, na maioria absoluta das vezes, eles estão me falando, as pessoas entram nos nossos grupos, por exemplo, do Evangelho, chegam nos nossos vídeos exatamente pelo concurso dos Anjos da Guarda, pelo trabalho que eles fizeram. Então a pessoa fala assim, nossa, ainda bem que eu participei desse Evangelho, porque eu estava pensando nisso ontem, por exemplo, em suicídio, vamos dizer. Ou então a pessoa fala, nossa, graças a Deus que eu encontrei esse grupo por causa disso, ou que eu vi esse vídeo. É porque os anjos da guarda falam, pô, eu preciso ajudar ela de qualquer jeito, vamos dizer, né? Que ele tem uma pessoa, né? Vamos dizer, a Mariazinha tem o anjo da guarda, o Joãozinho. O Joãozinho fala, pô, eu preciso ajudar a Mariazinha, como que eu vou fazer? Então ele busca um caminho, seja um centro espírita, seja uma outra religião, uma igreja, seja um vídeo no YouTube, como é o nosso caso. Então é ele que vai buscar isso. Então ele vai começar a procurar as pessoas próximas. E aí ele vai falar assim, vou intuir aquela menina ali. Aquela menina que participa desse canal, por exemplo, e está em boa vibração, então eu vou intuir ela. Então ele vai lá e intui ela para falar para a Mariazinha. Então ele vai e fala. Ela vai e fala. Aí quando ela fala, aí vai ser o livre-arbítrio, claro, ela pode recusar ou não. Só que aí nesse momento acontece meio que uma guerra, né? O do bem fala e os do mal falam, não, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí fica essa guerra. Muitas vezes, muitas vezes, quando eu vou ajudar as pessoas, principalmente ao vivo, eu estou conversando com a pessoa, porque eu falo sempre de espiritismo em qualquer lugar, em todas as horas, eu não estou nem aí. Eu pego um avião, converso com as pessoas, vou no supermercado, converso com as pessoas. Então, esses dias, por exemplo, eu estava falando com o comissário de bordo lá, né? E aí eu comecei a falar de espiritismo. E a aeromoça também, os dois. Comecei a falar para os dois. E aí você percebe, porque o que acontece? Os próprios amigos espirituais, o próprio anjo da guarda do cara ou da moça, vão falar para mim. Nossa, mas fala isso, fala aquilo, entende? Às vezes, por exemplo, eu falo uma coisa da mãe, do pai, do avô dele que já morreu, mas não é propriamente o avô que está falando para mim, e sim o anjo da guarda, que conhece a vida dele muito bem. Porque a gente tem que lembrar uma outra coisa que eu não falei, que esses espíritos eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. Porque eu olho para mim e falo, bom, eu sou o Eduardo, certo? Beleza, o que eu sei de mim? Eu sei que eu nasci em São Paulo, tal. Esse meu amigo espiritual, meu anjo da guarda, ele sabe quem que eu fui nas últimas reencarnações, ele sabe os traumas que eu passei na minha infância, ele sabe qual é o meu futuro, ele me conhece muito melhor do que eu mesmo, né? Por causa da minha condição de encarnado e a condição dele desencarnado. Então, por muitas vezes, quem pede ajuda são os amigos espirituais. É muito normal isso. Às vezes, uma vez, né, eu tinha um problema com um rapaz na minha empresa, e aí o amigo espiritual, não, a tia dele, né, que acho que devia ser amigo espiritual, alguma coisa assim, vinha e pedia para mim, falava assim, não, por favor, tenha paciência, faz isso, faz aquilo. Eu ia fazendo, claro, né, porque a gente tem que ajudar os outros. Então, interessante que não era nem meus amigos que pediam, né? Não era nem os meus, meu mentor, né, as pessoas, os espíritos que trabalham comigo, não, era a própria moça, a própria senhora, em espírito que trabalha, né, comigo, que pede para que eu auxilie ele, entendeu? Então é assim, se a gente parar para pensar,
É que assim, para mim, que está acostumado a ver e viver com espíritos, é complicado você pensar dessa forma. Ver que a gente é só uma pecinha nessa situação toda no mundo espiritual. Então, onde tem 3 pessoas conversando numa sala, imagina os espíritos, tem um monte de coisa acontecendo, tem espíritos inferiores tentando atrapalhar, espíritos do bem tentando ajudar, e assim é o tempo inteiro, toda hora, em todo lugar. Na realidade, é que a gente não vê, né? Quer dizer, eu vejo. Ahn, Vânia Oliveira. E quando há o desencarne, o anjo da guarda termina a missão ou passa a cuidar de outro encarnado? Isso varia muito, mas eu vou contar uma coisa interessante para vocês. Eu estava assistindo um programa na Discovery Channel em que uma médica que trabalhava no hospital teve um câncer, acho que era um câncer na cabeça, e ela ficou em coma por muitos dias. Só que durante esse período de coma, ela ficou flutuando pelo hospital. Então ela não tinha morrido, ela ficou desdobrada em espírito. E ela disse que viu um monte de coisas. Quando ela voltou, ela foi lá e viu as fichas médicas e viu que realmente, por exemplo, um rapaz morreu em tal andar, aconteceu não sei o que. Ela lembrou das coisas e realmente aconteceu, né? Então, isso ela concluiu que realmente ela não estava viajando, sonhando, ela estava realmente visualizando essas coisas. Mas o que eu achei interessante nessa história foi que quando ela chegou e viu o rapaz morrendo, quando o menino desencarnou, o outro pegou e falou assim: não, parabéns pelo seu trabalho, tudo. Eu concluí, né, que na realidade eles estavam parabenizando o espírito que era o anjo da guarda dele, por ter prosseguido esse período aí, auxiliando esse rapaz, esse menino, entendeu? Porque aí se encerrava o trabalho dele. É claro que tem casos em que o espírito vai junto e tudo mais, né? Mas não que a pessoa vai ficar abandonada, né? Óbvio que não. Mas vamos dizer, aquele menino desencarnou. Às vezes já tinha 4, 5 espíritos o acompanhando para ajudá-lo, tudo. E aí o amigo espiritual dele, né, foi parabenizado por ter passado essa encarnação com ele. Vocês conseguiram entender. Depois os espíritos me confirmaram que isso era verdade mesmo. Foi isso que eu vi, que eu concluí, né? Que a moça viu e que eu concluí que estava certo. Que mostrou no Discovery Channel, bem legal. Karina Centeno, Eduardo, você poderia falar sobre os arcanjos? Os arcanjos, eles são espíritos, por exemplo, Arcanjo Miguel. Eu já vi ele, já conversei com ele. É um espírito muito evoluído. Mas na realidade é um espírito evoluído. Então vamos dizer assim: santo, anjo, são os espíritos evoluídos. Deus não cria ninguém superior. Deus não cria um anjo já na condição de anjo. O anjo, ele é uma condição que o espírito atinge. Então, os espíritos muito evoluídos, eles têm o direito de usar asa e auréola, se quiser, para quê? Para que eles possam auxiliar as pessoas que acreditam nisso. Porque, por exemplo, vamos dizer, o cara está lá no umbral, né? Desencarnou e está lá no umbral desesperado, achando que está no inferno. Aí ele é evangélico ou católico. Se chegar um espírito de branco, o cara vai sair correndo. O cara vai ficar com mais medo da situação. Então o que ele faz? Ele se veste de anjo e vai lá e, e leva a pessoa. Então existem anjos nessa situação, né? Mas não é que eles são criados por Deus anjos. Não, são espíritos já de um certo grau evolutivo. Tem um livro que eu li de uma moça que ela conta, né? Ela é americana, ela conta das diversas visões que ela teve do mundo espiritual, mas ela não sabe nem o que é Allan Kardec, pelo jeito, porque ela fala de muitas coisas igual o espiritismo fala, mas sem esses termos e sem o entendimento de Allan Kardec. E ela fala direto dos anjos, que eles vão lá na hora que a pessoa vai morrer ou não sei o quê, que vira e mexe ela vê. É porque são espíritos que, como os espíritos sabem que aquela moça não sabe o que é espiritismo, em vez de eles aparecerem fantasmas, eles aparecem como anjos, entendeu? Então, é só uma roupagem. Ah, cara. Edna Azevedo. Quando a gente dorme, o anjo da guarda sai de nós? Não, ele vai junto, ou. Isso varia, ele pode ficar fazendo outra coisa enquanto você vai fazer outra coisa, né? Varia muito.
Helenice Tipouto. É verdade que todos os nomes terminados com EI são anjos enviados por Deus, ou seja, anjos da guarda? Não, não tem nada a ver. Deus, quer dizer, claro que se você fizer prece, se você precisar de ajuda, quem faz esses trabalhos, quem vem nos socorrer, são espíritos enviados por Deus. Mas não quer dizer que são espíritos criados, anjos. Isso não existe, essa história aí está errada. Essa história, porque na realidade a gente tem aquela história de algumas religiões, eles falam o seguinte, que Deus criou vários anjos, né? E aí um dos anjos traiu Deus. E aí ele virou o Satanás, o demônio. Mas essa história não tem sentido. Porque Deus, ele é perfeito, inteligência máxima. Ele saberia se algum anjo iria trair ele. Ele já não ia nem criar um anjo que pudesse trair ele, vocês concordam? Deus é perfeito. Senão ele não seria Deus, né? Então, a gente tem que esquecer essa ideia de anjo. Anjo criado por Deus, melhor do que esse, melhor do que aquele, não existe isso. Todos somos criados do zero, né? Jesus, por exemplo, apesar de estar bilhões de anos à nossa frente, ele foi criado como nós e passou na evolução como nós também. Vamos lá, em verdade, né? Aí, Cláudio Costa. Quando entramos em um ambiente desfavorável ou até pernicioso, nosso anjo nos acompanha? Sim, acompanha e até reza para você não entrar. Por isso que tem que tomar cuidado com essas amizades, os lugares que vai, lugar que o clima é pesado, porque para ele é um trabalho do caramba. Ele vai entrar lá, ele vai ter um monte de problema com outros espíritos, os espíritos vão querer brigar com ele, é muito complicado para o mundo espiritual. Principalmente se você entra, por exemplo, dentro de um ambiente que está, vamos dizer, comandado por espíritos inferiores, né? Como existem lojas, por exemplo, tem uma loja no shopping aqui perto que, meu, sempre quando eu passo lá, eu sinto a energia negativíssima e tem um espírito muito feio na porta. Então, se você se sentir mal, não vá mais nesse lugar. Se sentir que a vibração tá ruim, não volte mais lá. Se tiver uma pessoa assim, não converse mais com a pessoa, porque é óbvio que os amigos da pessoa são de baixa vibração, né? Ah, peraí. Me perdi aqui. Achei. Patrícia Rangel, o anjo da guarda nos ajuda a montar o nosso processo de encarnação? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, ele ajuda tanto quanto praticamente você, né? Porque ele também faz parte desse processo. Então, é claro que ele ajuda. Ajuda muito, na verdade. Não só o anjo da guarda, como até outros amigos espirituais, certo? Helena Maria Nascimento. Durante uma cirurgia espiritual, o médium consegue ver o meu mentor ou anjo da guarda? Só se eles quiserem. Essa questão de ver espírito é um pouco complicada. Vamos dizer, tem um espírito aqui. Se ele não quiser mostrar, se aparecer para mim, eu não consigo ver ele. Allan Kardec explica por quê, né? Por causa da troca de fluidos e tudo. Mas de qualquer forma, ele precisa querer aparecer para mim, senão eu não consigo ver. A não ser que. Não, é isso mesmo, não tem a não ser. A não ser que outro espírito superior queira me mostrar, né? Então, na realidade, existe uma escala, vamos dizer assim. Os espíritos inferiores não conseguem ver ninguém, só eles mesmos. Porque eles são muito materializados, né? Eles são muito matéria. Um espírito bonzinho, mas que não seja superior, consegue ver os espíritos inferiores, mas não consegue ver os espíritos que estão acima dele. O espírito que está acima desse bonzinho consegue ver o bonzinho, consegue ver os inferiores, mas não consegue ver os que estão acima dele. Um outro espírito que a gente já pode chamar de espírito superior, ele consegue ver o outro, mas não consegue ver quem está em cima dele. Até que vai assim, até que Jesus consegue ver todo mundo, mas só quem Jesus quer que veja consegue ver ele, por exemplo, né? Então, existe esse negócio. Então, o que acontece? Às vezes, o espírito não quer aparecer para você. Então, você não consegue ver ele. Então, por muitas vezes, por exemplo, que eu estava contando outro dia, né?
que eu fui estava num lugar, num restaurante, tinha uns jovens conversando de bebida, não sei o quê. Eu comecei a ver os espíritos que estavam com eles, tudo. Eu não conseguia ver os amigos deles, eles não queriam aparecer para mim, apesar que estava, segundo os meus amigos espirituais, estava rolando uma briga do caramba, né? Então, você só vê o espírito se ele quiser que você veja. Agora, se ele quiser se mostrar, ele vai se mostrar. Se ele não quiser, você não vai ver. E outra coisa também, óbvio que às vezes ele até pode se mostrar, mas ele pode falar pro médium assim: não fala que você não tá me vendo. Entendeu? Pode ser que isso aconteça. Mas também não tem muito sentido ele fazer isso, né? Mas eu já vi isso acontecer. Às vezes, por algum motivo, ele quer aparecer. Entendeu? E o que acontece? Os espíritos, eles são muito humildes, né? Os espíritos do bem. Então, diferente da gente que já quer chegar abafando, não sei o quê, eles não. Eles não querem, eles não querem nem se mostrar, os espíritos do bem. Então, por exemplo, já aconteceu isso mais de uma vez, de eu entrar no lugar e ver uns espíritos. Aí os espíritos olham e falam, vamos atazanar aquele cara. Aí a hora que eles chegam perto, eles tomam um choque e não conseguem chegar perto. Mas eles não estão vendo espírito nenhum. Para eles sabem que tem algum espírito fazendo aquele processo lá, impedindo que eles cheguem perto de mim. Só que eles não sabem, eles não estão vendo os espíritos. Vocês entendendo o que eu estou querendo dizer? E os espíritos, quanto mais elevado, mais humilde ele é. Então, menos ele quer se mostrar, né? A gente, ser humano, só falta pôr melancia na cabeça, mas os espíritos é totalmente o contrário. Vamos lá. Ué, eu pulei umas perguntas aqui. Pera aí, então, deixa eu ver de novo. Nós podemos. Nosso anjo da guarda. Luciana Gozende Reis. Os espíritos protetores ajudam a afastar os espíritos obsessores? Sim, só que assim, ele até pode afastar se ele quiser. Assim, mesmo que você não esteja certa. Na verdade, pode mais ou menos, porque também depende, isso é muito relativo, né? Depende do que você está fazendo. Então, por exemplo, os espíritos vão fazer isso se você estiver em boa vibração. Se você não tiver em boa vibração, eles não vão fazer. Não interessa, seja lá quem for você. Pode ser o Chico Xavier, a vida inteira ter feito coisas boas. Se ele pegar e falar assim, eu vou fumar um cigarrinho aí, provavelmente vai vir uns obsessores para cima dele e eles vão deixar, porque a vida é assim mesmo. A gente é o que a gente é mesmo, né? Não o que a gente já foi ou o que a gente fala que a gente é. Então é óbvio que os espíritos vão sim ajudar. Por exemplo, você está num lugar na tua casa. Então tem um pai alcoólatra, uma mãe que só pensa coisa errada, coisa ruim, uma briga dentro da casa. É óbvio que esse espírito vai te ajudar, vai fazer o possível para te manter bem, vai te proteger na realidade, né? Daquelas vibrações ruins, daqueles obsessores que vão estar por lá. Ele vai pedir ajuda caso ele precise, ele vai ser ajudado. A gente tem que ter na cabeça uma coisa também. Então aqui existem as pessoas, os espíritos do bem, os obsessores, não sei o quê, mas sempre tem um monte de espírito superior olhando. Eles não deixam nada que não é para acontecer, acontecer. Dani Gilger. Qual é a melhor forma de se comunicar com o mentor e o anjo da guarda? A melhor forma é a seguinte. Quando você abafa seu pensamento, você relaxa e tenta não pensar em nada. Porque o que acontece? A mediunidade, né? Na verdade, o corpo físico funciona como uma barreira para o espírito. Então, nosso espírito, ele tá no mundo espiritual, mas ele corpo material, né? Depende do desenvolvimento da pineal e de outros fatores, você consegue mais ou menos comunicação com o mundo espiritual. Mas na realidade, se você olhar para uma parede, não pensar em nada e tentar, é que é difícil não pensar em nada, né? Só de você não pensar em nada, você já está pensando. E tentar ficar calmo e tranquilo, você pode ouvir um pensamento de um mentor espiritual. Mas depende da sua vibração, você também pode ouvir um pensamento de um inferior, né? Então,
você pode, por exemplo, fazer perguntas e esperar que ele responda, certo? Isso é muito normal. Eu já passei isso para muitas pessoas já relataram ter conversado e tudo mais, né? Então vocês entenderam, né? Você tem que abafar a sua mente. Por isso que a mediunidade é complicada. Por mais que você tenha, às vezes, muita mediunidade, se você está muito agitado, você não consegue prestar atenção. É como se você estivesse no telefone aqui, ó. Por exemplo, aqui está a mediunidade, está no telefone. Eu ouço a voz das pessoas falando aqui. Mas eu estou fazendo um monte de coisa, estou falando com vocês, fica difícil para mim ouvir a voz e também falar com vocês ao mesmo tempo, entende? A mediunidade é mais ou menos isso. Para você ouvir bem, você tem que acalmar e prestar atenção. Então, mesmo em menor grau, funciona da mesma forma. Lucas Ferreira. Essa noite eu tive um sonho lúcido, ao qual uma pessoa afirmava com contundência ser meu verdadeiro pai. Existe a possibilidade desse ser o meu mentor? Obrigado. Olha, Lucas, o que acontece? Ele pode ser um pai de uma outra existência sua. Ele pode ser sim o seu mentor, ele pode ser um amigo espiritual, ele pode ser um espírito perdido, mas que também pode ter sido seu pai. Então é muito. Pode ser, você pode estar visualizando alguma coisa de outra existência. O sonho ele tem muitos fatores, né? Tem o inconsciente, tem a vivência do mundo espiritual, que você sai durante o corpo. O inconsciente não, subconsciente, de muitas coisas. Tem a possibilidade de você ver suas outras existências. Tem a possibilidade de você ver o futuro. Tem a possibilidade de um espírito estar te atrapalhando. Então é complicado. É muito difícil de você realmente concluir esse tipo de coisa. Carolina Chafasek, Katshuski. Desculpa se eu errei seu nome, muito difícil. Como é feita, digamos, a escolha para um espírito escolher ser o guia, mentor ou anjo de alguém? Por exemplo, sei que eles devem nos amar muito para tal missão, mas por que eles nos escolhem? Bom, na realidade, funciona tipo assim: você não tem uma irmã, você não tem uma mãe, eles podem falar assim: olha, eu vou ser seu mentor. Eu vou ser seu mentor? Não, desculpa. Eu vou ser seu amigo espiritual. Você vai encarnar? Eu vou ser seu amigo espiritual. Porque o espírito aprende um monte de coisas. Claro, o espírito também é bom. Ele não evolui tanto porque está no mundo espiritual. Mas ele aprende, né? Acontece uma série de coisas. Então, para ele, não é ruim. Mas é claro que tem que ter uma relação de afeto, né? De amor. Senão não tem como, né? Você não vai ser amigo espiritual de uma pessoa que você não gostava no passado, por exemplo. Vamos passar para frente aqui, que essas daqui eu já respondi. Na verdade que todos... o anjo da guarda nos ajuda durante uma cirurgia espiritual. Como saber se o nosso anjo está junto? Como saber se ele está por perto? Bom, normalmente ele está por perto, né? Principalmente quando você está fazendo coisas boas, em boa vibração. Certeza absoluta que ele está por perto. Inclusive, uma observação interessante. Existe um padre médium, não sei se ele é padre, ele é um cara da igreja católica, né? E ele é médium. E ele até escreveu uns 2 livros, escreveu um, depois ele escreveu outro livro, sobre a mediunidade dele. Ele chama de outra coisa, né? Ele chama de milagre, revelação, eu não lembro os termos. Mas o interessante é que tudo que ele fala bate com Allan Kardec. Nunca leu Allan Kardec na vida. Perguntaram para Chico Xavier para ele falou que nem sabia quem era Chico Xavier direito. Ou seja, se ele não sabe quem é Chico Xavier, ele não sabe com certeza quem é Allan Kardec, né? Mas toda a vivência dele condiz totalmente com a doutrina espírita, né? Isso é normal acontecer, porque como a doutrina espírita divulga a verdade, é óbvio que em todo lugar que existe a verdade vai ser muito parecido, né? E ele fala o quê? Ele falou na entrevista da Maria Gabriela, depois vocês escrevem, um padre médio no YouTube, vocês vão assistir, que ele via os anjos da guarda das pessoas. Que ele via toda pessoa tinha um anjo da guarda do lado. Até que ele descobriu que a mulher dele estava grávida, porque ele viu um homem grande. Aí ele perguntou, aí ele falou que era o anjo da guarda do filho. Ou seja, vocês veem que mesmo uma pessoa que tem
outro conhecimento, outro entendimento das coisas, viu o anjo da guarda. Né? Interessante isso. Núbia Rodrigues, quando a gente tem muito pesadelo, nos momentos mais difíceis a gente acorda. Pode ser nosso anjo da guarda nos defendendo para que não aconteça alguma coisa pior? Não. Isso pode ser, ó, eu vou falar um pouco sobre o sonho, apesar de não ser do tema de hoje, tá? O sonho, ele pode ser uma mistura das coisas, como eu falei. Ele pode ser subconsciente, né? Todas as coisas que a gente vivencia, que a gente pensa, que a gente não consegue conquistar, que a gente tem vontade, ficam armazenadas no nosso subconsciente. E o nosso cérebro, ele continua trabalhando durante a noite, né? Ele desativa só algumas partes. Nosso cérebro não fica nunca desligado, ele está sempre funcionando. Então, pode ser as imagens do nosso subconsciente reproduzindo, né, algumas coisas. Podem ser as nossas experiências, que a gente dorme, sai do corpo, vai por aí, vivencia e volta. Então, por exemplo, às vezes você sonha com alguma coisa ruim, é porque você foi para um umbral ajudar as pessoas, que é normal. Você sonha com alguma coisa boa, é porque você foi, encontrou com espíritos superiores, por exemplo. Né? Mas também pode ser uma mistura entre os dois, certo? Pode ser um pouco do subconsciente, um pouco do sonho. O sonho do desdobramento é aquele sonho mais real, é aquele sonho que você vê e você lembra dos detalhes, você lembra da cor da grama, da cor da planta, né? Você lembra com, assim, com mais detalhe. Esse sonho normalmente ele aconteceu, ele ocorreu. Então, existe mais ou menos uma mistura, mas também tem sonhos de coisas que aconteceram na sua infância, no seu subconsciente. Tem sonhos de coisas que aconteceram em outras encarnações, que estão gravadas no seu perispírito, então voltam, e você vem, você tem essas experiências. Tem coisas que são o seu futuro. Então o sonho é muito complicado. Não dá mesmo para você, né, falar que é exatamente isso ou exatamente aquilo. Mas uma coisa é interessante, os espíritos me ensinaram isso, porque eu sempre tinha uns sonhos muito chatos. Trabalhava o dia inteiro, chegava em casa cansado, né? Aí eu dormia e aí trabalhava no sonho de novo, mas eu trabalhava no sentido assim, eu sempre tinha alguma coisa que eu tinha que ficar resolvendo no sonho. Não aguentava mais, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eles falaram o seguinte, meia hora antes de eu dormir, para de não assistir jornal, não faça nada que agite o seu subconsciente. Fica tranquilo, entendeu? Joga um joguinho tonto, assiste Peppa Pig, faz uma coisa bem assim, ultra sutil. E aí você tende a ter sonhos mais tranquilos, e é verdade mesmo. Outra coisa que você pode fazer é você ler um evangelho, ouvir o nosso evangelho, né, no grupo, ou no aplicativo, ou no YouTube, porque aí você vai ficar em uma vibração um pouco melhor, principalmente, um pouco não, né? Se você ler o evangelho no Espiritismo, você vai ficar com uma vibração bem melhor. Aí você vai dormir, uma melhor vibração tende a ser assim, melhor ainda. Mas, por exemplo, tem um caso que ele conta no livro, acho que Os Mensageiros do André Luiz, que a menina encarnada dormiu e a avó dela, que era um espírito mais evoluído assim, foi lá, desdobrou ela, levou e conversou com ela. E aí depois devolveu ela no corpo, né? E a menina estava meio confusa, meio perdida, não estava sabendo o que estava acontecendo. E a avó falando. E o André Luiz achou estranho, mas o guia dele, né, naquele momento, explicou para ele o quê? Que na realidade a avó estava falando com a menina e o magnetismo da avó, o carinho da avó e aquele amor que ela estava colocando na palavra, estava fazendo com que a moça compreendesse algumas coisas. Apesar dela não entender muito bem o conceito. Né? Então a senhora disse que tinham coisas que eram perigosas, acho que a mentira era perigosa como uma cobra, não sei o quê. E aí o André Luiz perguntou para ele, mas o que ela vai sonhar quando ela voltar, né? Ele disse, ela vai sonhar com a avó, mas aí vai falar que de repente apareceu uma cobra gigante, então ela vai misturar tudo, na verdade, né? Mas o que interessa é que ao acordar, ela vai manter aquelas ideias mais ou menos que a avó passou para ela e os pensamentos bons que ela teve. Né? Eu acho muito complicado sonhar, né? Eu acho que é um pouco. E o pior é que assim, eu achava que eu não sonhava, mas os espíritos disseram para mim que todo mundo sonha. É praticamente impossível não sonhar.
O tempo inteiro, todas as noites, na verdade, não o tempo inteiro. Vamos olhar. Karine Gomes, boa noite, Eduardo. O anjo da guarda pode até lutar com espíritos obsessores, assim da forma deles, mas pela gente? Sim, isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro acontece luta entre espíritos inferiores e espíritos superiores, em qualquer lugar que você for. Porque existe também essa... É claro que os espíritos inferiores sempre perdem, né? Porque, por exemplo, sabendo que vai acontecer, vamos dizer, alguma obsessão muito forte, os espíritos superiores já se preparam, né? Os espíritos do bem, vamos dizer assim. Mas isso varia na realidade, porque o que acontece? Não adianta nada seu espírito amigo, seu anjo da guarda, fazer um monte de coisa, proteger sua casa, não sei o quê, se você fica em baixa vibração. Se você vai falar mentira, vai brigar com os outros, vai ficar com raiva, vai beber, vai fumar, aí não adianta nada, ele nem faz. Quando ele sabe que vai acontecer isso, ele já nem faz. Ele já deixa com que, né? Edilamar Vilela. Temos que orar pelo nosso anjo da guarda? Caso positivo, como deve ser essa oração? Na verdade, não. A gente tem que orar por você. Pode orar por ele também, né? Pelos que precisam, né? Pelos mais pobres, pelos que estão passando frio. Mas, propriamente, assim... Pessoal, vocês desculpam que eu estou me coçando, sabe por quê? Eu tenho uma alergia a glúten. Então, eu como glúten e eu tenho muita coceira. Eu como glúten hoje, assim, quando eu exagero, né? Eu tô com muita coceira. Mas tudo bem. Então, mas uma coisa importante é que tem pessoas que acham que você tem que colocar uma vela para o seu anjo da guarda, por exemplo. Né? E isso não tem o menor sentido. Esqueçam essa história de vela. Isso não muda nada. As pessoas perguntam muito, mas a vela ajuda o anjo da guarda a iluminar o caminho dele e tudo mais? Não, não ajuda, não faz diferença. Não ajuda ele em nada. Não esqueçam, esse negócio de vela é bobeira, é besteira. Então, é sempre bom a gente orar, claro, como por todo mundo, e só, mas não precisa fazer nada em especial. Né? Vamos lá. Maria Cecília, meu anjo da guarda pode receber a missão de reencarnar enquanto eu ainda estiver encarnado. Ele pode passar o bastão para outro anjo? Sim. Claro que vai ser uma escolha, né, muito bem pensada. Não vai ser assim, eu vou reencarnar, ó. Cuida dela aí, tchau. Nossa, eu tô querendo reencarnar, você não quer cuidar dela pra mim aí? Quanto? Uns 30 anos depois a gente conversa. Não, não é assim não, é uma coisa bem preparada, bem projetada. Luiz Carlos, nosso anjo pode ser preso, pode ficar preso por espírito obsessor? Dificilmente, dificilmente. O que acontece é que os obsessores, eles têm, vamos dizer, o poder deles é muito limitado. Ele é limitado até onde os do bem deixam acontecer. É óbvio, tá cheio de obsessor por aí, obsediando um monte de gente, claro, mas é por causa do livre-arbítrio. Ninguém vai obsediar alguém que não está fazendo nada de errado, vamos dizer assim. Imaginem só, quando eu faço essas lives, quantas pessoas não ficam com raiva, quantos obsessores não ficam com raiva de mim? Porque eu estou falando para vocês, estou falando para as pessoas, às vezes pessoas que não conhecem o espiritismo, que estão conhecendo agora, que estão aprendendo a lidar com obsessores, a não fazer as coisas que possam alimentar eles. Imagina quantos ficam. Imagina se o plano superior não soubesse, por exemplo, não tivesse controle disso, os espíritos do bem, eu estaria ferrado, eu não ia conseguir fazer nada, né? Porque eles iriam me atacar de tudo quanto é forma. Mas isso não acontece. Por quê? Porque cada coisa tem que acontecer do jeito que tem que acontecer. Mas é óbvio que o livre-arbítrio é importante. Né? Se eu, de repente, cair numa provocação do plano inferior, igual hoje, claro que todas as vezes que tem live, eles me provocam muito mais, em específico. Falam coisas na minha cabeça. Se eu cair numa provocação dessa, aí pode ser, aí tudo bem.
Aí os espíritos não vão fazer nada, vão deixar eu ser obsediado por eles, né? Mas eu já aprendi, já conheço bem. Essas técnicas deles não funcionam mais comigo, não. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eles fazem de tudo. Eles tentam colocar coisa na tua cabeça que não existe. Eles falam sobre. Nossa, é muito complicado. Porque o que eles querem? Eles querem impedir. Hoje mesmo, eu cheguei aqui, agora para ter a live. Um espírito olhou para mim e falou assim: Eu te odeio com todas as palavras. Aí eu, com todas as frases, eu falei: Mas eu te odeio uma frase só? Aí ele falou: Quer dizer, com as palavras. Aí eu atendi ele, né? Mas o que eu quero dizer com essa história é que realmente, se o plano do bem, se os espíritos do bem não tivessem controle, não teria como a gente fazer uma live como essa. Seria impossível. Você vê que às vezes eles até conseguem atrapalhar, mas não conseguem por muito tempo, só por um período. Até esse tempo que eles conseguem atrapalhar é permitido dos espíritos do bem, né? O nosso anjo, né? Boa pergunta, Anúbia Rodrigues. Os animais também têm anjo da guarda? Sim, mas não é, por exemplo, uma pessoa, né? Não é um cachorro que cuida de um cachorro, porque ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Mas um espírito cuida de vários animais específicos, né, desse grupo de almas, por exemplo. Então eles realmente cuidam. E eu já vi várias vezes, já conversei com esses espíritos. Um dia ia ter o evangelho, meu cachorro estava muito mal. Eu estava super preocupado com ele. Aí eu fiz um tratamento nele e fiquei pensando, caramba, né, meu, ele tá muito mal. Eu fiquei preocupado, né? E aí, daqui a pouco, apareceu um espírito. Ele falou assim, olha, você não se preocupe. Ih, eu encostei aqui no negócio do som. Não atrapalhou não, né, pessoal? Deixa eu ver se tá bem. Bom, se atrapalhou, por favor, me diga, Leonardo. Aí eu falei, ele falou para mim assim, não se preocupe, porque ele vai ficar bem. Pode ir lá fazer o evangelho. Aí eu perguntei, ele falou que ele era o espírito que cuidava dos animais e tudo. Então, quando o animal desencarna, ele vai lá, recolhe o espírito do animal e reencarna ele em outro lugar. Ou, na verdade, os animais não têm uma programação, mas o que ele pode fazer, por exemplo, sendo o meu cachorro, ele pode colocar em outro animal para reencarnar e vir na mesma família, né? Por exemplo, em outro cachorro, ou um gato que seja, né? Helenice tipo, não, na verdade não, eu acho que em gato não, desculpa, tá? Eu falei isso, eles estão me corrigindo aqui. Não é assim, vamos dizer. Cada animal está no seu estágio, né? Então, o gato vai reencarnar com o gato até certo período. O cachorro vai reencarnar com o cachorro até certo período. Eu não sei qual que está antes, qual que está depois, isso eu não sei. Helenice Tipouto, por que o nosso anjo da guarda não consegue evitar tombos e quedas? Ele pode evitar, às vezes ele evita, por exemplo, que você morra, né? Se a gente todo mundo já passou por isso, de cair, por exemplo, perto de um lugar que poderia ter um acidente muito mais grave, né? De ir atravessar o ônibus, passar colado na tua frente, isso aconteceu comigo já. Mas ele não pode também ficar, ele vai impedir que você morra, porque não é tua hora, por exemplo, de morrer, né? Mas ele não vai impedir que você leve um tombo porque você errou, né? Ele não pode facilitar. Eu converso com o espírito o tempo inteiro. E eu tava lá esse sábado, filmando meu cachorro e andando para trás e bati num negócio caído, fiquei com a perna toda arranhada. É óbvio que qualquer espírito podia ter me falado, né? Mas eles não fizeram isso. E tá doendo até hoje. Ai. Amanda Luiza, anjo da guarda pode se materializar para salvar crianças de algum perigo? Como já vimos em alguns casos que crianças ficam sem se ferir em acidentes? Sim, podem. E isso acontece mesmo. Mas por que isso acontece? Bom, primeiro para salvar criança. Segundo, às vezes até pode aparecer até num vídeo, alguma coisa assim, para que as pessoas acreditem também, né? Em anjos, essas coisas. Porque cada um tem um entendimento. Não tem problema se as pessoas não acreditarem no espiritismo. Se elas acreditarem nos anjos e serem boas pessoas, tudo bem. Né? Não é que só quem está no espiritismo está correto. E sim quem está na caridade, quem está fazendo bem está correto.
E tem muitos casos de que a criança vai cair vai cair da janela, e aí, sei lá, acontece alguma coisa, a criança não se machuca, né? Isso é com certeza o anjo da guarda. Por isso que eu falo, não tem uma criança que está ali sozinha na casa, brincando na janela. A gente acha que ela está sozinha, mas sempre tem espíritos olhando e tudo mais. Mas isso não impede, por exemplo, dela ter um acidente e desencarnar. Se ela tiver que desencarnar nessa idade, ela vai desencarnar dessa forma. Erivaldo Marinho. Como vou saber se é meu anjo da guarda ou espírito inferior? Aí então, Erivaldo, é o seguinte, isso depende do conteúdo, depende do que ele te falar. É claro que se você estiver em boa vibração, e estiver calmo e tranquilo, e fizer esse exercício que eu estou falando, quem vai conversar com você vai ser seu anjo da guarda. Então, se você estiver bêbado ou sei lá o que deixe você com baixa vibração, aí sim você vai conversar com um obsessor. Desculpa, mas se você ficar calmo e tudo, você vai conversar com o seu anjo da guarda. Léa Aparecida Cavalini. Olá, boa noite. Por favor, quando estamos com baixa vibração, os anjos podem nos ajudar? Obrigado. Sim, eles podem. Se você está com baixa vibração por alguma coisa ruim que aconteceu na sua vida, por uma tristeza, não uma coisa que você criou por livre-arbítrio, ou então mesmo quando você até criou por livre-arbítrio, mas você faz uma prece, ele vem e te ajuda, ele te dá energia. Isso faz às vezes você melhorar de uma hora para outra, entendeu? Jane Matiola. Quando temos um determinado sonho, após alguns dias aquilo acontece exatamente como sonhado, ou muito próximo daquilo. Seria anjos nos alertando, ou o que seria isso? Bom, isso ou é uma mediunidade, né? Porque existe esse tipo de mediunidade, está no livro dos médiuns, é uma mediunidade premonitória que você, durante o seu sono, como o seu espírito conhece a sua encarnação, conhece a sua programação, conhece o que você se projetou para fazer, ele pode revelar, entre aspas, para você mesmo. Né? Mais ou menos isso. Você pode acabar vendo, na verdade. E também pode ser um espírito te mostrando um futuro que vai ocorrer. Pode ser um ou outro. Claudinei Alves. O anjo da guarda pode te avisar de uma coisa. Sempre que vai acontecer alguma coisa comigo, eu recebo um aviso. Não vai. Não, leva isso. Isso pode ser um anjo? Com certeza. Esse realmente é uma das coisas que você consegue perceber que realmente tem um espírito instituído. Eu, antes de conhecer o espiritismo, antes de saber que existia espírito, até 4 anos atrás eu nem sabia que existia espírito. Eu já tinha visto o espírito quando era criança, já tinha sentido, tinha percebido que tinha alguma coisa errada, não, né? Que tinha uma coisa a mais. Mas eu não sabia que existiam espíritos. Eu sempre percebi que sempre eu tinha uma intuição muito boa, mas eu ficava pensando, sei lá, de onde deve ser isso. Eu pensava que era uma magia, né? Porque eu acreditava em Deus, claro, mas eu não pensava sobre isso, na verdade. Mas a minha intuição era sempre certa. Às vezes eu pensava, isso aqui tá errado, e dava mesmo errado. Hoje eu sei que eram realmente espíritos me auxiliando, né? O anjo da guarda pode te avisar de uma coisa? Beto Cabeça. Edu, em cada encarnação é um anjo diferente? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso varia bastante na realidade. Depende muito da relação que você tem com aquele espírito, por aí vai. Mas normalmente é um anjo diferente. Natália Oliveira. Edu, quando a gente fizer esse exercício para falar com o nosso anjo da guarda, a resposta vai vir como a voz dele ou com a vossa voz no pensamento, a nossa voz. Olha, a resposta vai vir provavelmente com sua própria voz no pensamento, certo? Mas pode ser que você até consiga reconhecer um tom de voz diferente do seu. Mas pode fazer esse exercício que você consegue. Tá? Eu vou até passar para vocês como é que faz esse exercício. Eu já expliquei, né? Mas eu vou explicar de novo para reforçar um pouco. Você pode apagar todas as luzes, ficar bem calmo, bem calmo, bem calmo, tipo, ir abafando seu pensamento. Se você conseguir também fazer isso, não tiver aflição, porque tem gente que tem aflição, né? Comece a respirar mais devagar, não precisa parar de respirar, tá? Porque tem gente que acha que tem que parar de respirar. Não, respira mais devagar, e aí você tenta não pensar em nada. E aí você pode até fazer uma pergunta. Por exemplo, qual que é o seu nome?
Alguma coisa do gênero. E você vai ouvir sim na sua cabeça isso. Né? Entendeu? É uma coisa semelhante à mediunidade, na verdade, é conversar com os espíritos. Começa assim. É claro que é bem diferente de depois que você desenvolve realmente, né, a mediunidade mais ampliada. Desenvolve não, né? Porque nós sabemos, por Allan Kardec, que cada um vem já com um conjunto de mediunidade. Você pode dar uma ampliada, né, conforme você estuda e tudo, mas a mediunidade já vem com a gente. Rose Matos, qual a possibilidade do anjo da guarda de uma pessoa ser amigo do anjo da guarda de outra pessoa, ao ponto de promover o encontro? É boa a possibilidade, não é pequena não. Inclusive, esses encontros, por exemplo, vamos dar um exemplo. Né? Vamos dizer que você precisava encontrar o seu marido, né, nessa encarnação. Quem promove esse encontro são esses anjos da guarda. Né? Por quê? Porque você precisa encontrar ele. E não tem jeito, você por si só não vai acabar do nada conhecendo ele. Tem que cruzar o caminho. Então, para vocês verem, e essa é uma coisa que vocês, vou até falar isso para vocês ficarem pensando, já que a gente vai encerrar. A última pergunta. Vocês acham que os espíritos não têm controle de todas as coisas? A ponto de, por exemplo, colocarem uma pessoa do lado do ônibus, do lado da outra no ônibus, para se conhecerem, ou fazerem com que as pessoas se conheçam de um jeito ou de outro. Claro que eles têm. Eles conseguem fazer o que eles quiserem. Inclusive quando eu comecei a estudar Espiritismo, o Felipe também, eu já estava mais engajado no Espiritismo, os espíritos falaram para mim assim, você precisa conversar com seu primo. Eu estava voltando de uma viagem de outro país. Eles tinham acabado de falar isso para mim, eu falei, tem razão, eu vou conversar com ele. Ele falou, você precisa passar algumas coisas para ele tudo. A hora que eu fui pegar o outro avião, eu peguei e estava no mesmo voo do meu primo, que é uma coisa incomum de acontecer, porque ele mora em São Paulo, eu estou morando no Paraná, né? Apesar de ser meu primo, nem combinava. Então o que acontece? Os espíritos controlam as coisas. Eles controlam tudo que acontece na nossa vida, tudo. Então, é claro que existe o livre-arbítrio. Por exemplo, você pode conhecer seu marido, né, atual, mas você pode não querer ficar com ele e mudar o planejamento, e aí muda tudo. Sempre há o livre-arbítrio e sempre vai mudar a situação, sempre pode mudar, né? Mas normalmente as coisas seguem o seu curso. E os espíritos têm o controle de todas as situações, de tudo, de trabalho, de chove, não chove, de qualquer coisa. Então, assim, nós vivemos num mundo totalmente administrado pelo mundo espiritual. Totalmente. Até, por exemplo, quando chove ou não chove, é um espírito que decide isso, por algum motivo. Isso está escrito no livro dos Espíritos. E está escrito no livro também A Caminho da Luz, que começou esse negócio de acreditar em vários deuses, porque no passado, os sacerdotes, que eram espíritos. Nossa, agora já estou complicando demais, estou falando muita coisa, mas eu vou terminar aqui agora que eu comecei, né? Que eram espíritos vindos da capela, que eram espíritos mais evoluídos, conheciam e sabiam que o mundo era administrado por muitos espíritos, né? Então, eles começaram essas histórias de o deus do sol, o deus da natureza, né? O deus da guerra, começaram a inventar vários deuses. Esses deuses eram os espíritos que realmente não eram os extraterrestres, né? Segundo, pelo menos, que está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier. Então, essas histórias começaram desde aquela época. E depois a gente veio, né? Aí o Império, os gregos, né? A civilização grega pegou esses deuses do Egito, depois o Império Romano pegou os deuses da civilização grega, só trocou os nomes. Então, na realidade, nós estamos num planeta, nós vivemos num mundo totalmente administrado por espíritos. Tudo que acontece, por isso que fala que nada acontece ao acaso, realmente é verdade. As coisas, elas vão sendo geridas. Eu tenho a prova disso, porque às vezes eu vejo umas coisas que eu penso, isso não vai dar certo. É impossível disso dar certo. Aí os espíritos falam, você vai ver então. E realmente acontece uma coisa que nem passou pela minha cabeça, que muda todo o cenário de repente, mas eles já sabem disso, porque tudo isso é administrado. Então, vamos dizer, enquanto a gente vive essa peça, vamos chamar de peça, porque a gente vive uma peça da vida, né? Um teatro. Não teatro por falsidade, mas é que a gente vive como se fosse
um corpo provisório, né? Como se fosse, não é um corpo provisório, uma vida provisória. Então, enquanto a gente está vivendo aqui, muitos outros fatores estão administrando e tudo mais. Por isso que uma pessoa está passando necessidades financeiras, mesmo que ela faça tudo certinho, ela ainda passa necessidades financeiras. Por quê? Porque ela tem que espiar. E o anjo da guarda mesmo, ele mesmo faz com que ela passe necessidades financeiras. Porque se ele não fizer isso, ela vai voltar derrotadíssima para o mundo espiritual. Não é isso que ele quer. Ele prefere que ela se esforce e que ela passe por todas as dificuldades e volte como vencedor no mundo espiritual. Eu digo isso por mim mesmo, que eu tenho muitas dificuldades e muitas coisas que eles falam isso para mim. Ele fala, é muito melhor você passar pelas coisas aqui, né, sem auxílio dos espíritos, auxílio entre aspas, e você voltar como vencedor, do que você ter facilidades e voltar como perdendo a encarnação. Porque é muito difícil encarnar, é muito complicado, não é fácil. Os espíritos, mesmo os espíritos bons, assim, os espíritos superiores, mas os espíritos bons, vamos dizer, que vão reencarnar, eles têm medo, porque reencarnar é muito difícil. Reencarnar você tem que passar por muitas coisas, você fica totalmente por meses, né, com esquecimento que você tem, que você fica quando a mulher está grávida, depois você passa pela infância, cheio de coisas, e aí depois você corre o risco de se envolver com droga, de bebida, de fazer algo errado, é muito complicado reencarnar. Então a melhor coisa é a gente aproveitar o melhor possível da nossa encarnação. Então o nosso amigo espiritual, ele não vai fazer assim, né? Eu vou dar uma moleza para esse cara porque eu gosto. Eu gosto do Eduardo, então eu vou dar uma moleza para ele. Não, é o contrário. Ele fala, quer saber? Eu vou dar uma torrada nele, porque aí ele vai aprender coisas a mais, ele vai já espiar os erros dele, do passado, ele vai cada vez melhorar. Ele vai lá e me torra. E quando eu acho que acabou já, ele me torra de novo. Entenderam? Então o amigo espiritual, o anjo da guarda, ele não tá aí para bater nas nossas costas e falar, vamos lá agora, vamos ficar de boa. Não, ele tá aí para colocar. Ele é como se fosse um treinador. Sabe você vê aqueles programas lá que passa na. Esqueci que o cara tem 200 quilos, 150 quilos e o treinador quer que ele perca de qualquer jeito. E o treinador vai para cima e faz com que ele se esforce pra caramba, tudo. E no final das contas, apesar do cara reclamar, do cara chorar, o cara atinge o objetivo dele, fica saudável, emagrece, né? E fica muito melhor. É mais ou menos isso. Então ele é seu treinador. Ele vai te ajudar, claro, vai te consolar nas horas que você precisar de consolo, vai conversar com você, vai te levar para cursos durante a noite. Ele gosta de você, ama você, às vezes mais do que até seus familiares nessa própria encarnação, mas ele vai fazer com que você se dê bem, que você faça as coisas para se dar bem, e não facilidades, né? Porque facilidades você não vai evoluir nada na facilidade. Se está na guerra, tem que ir para cima. Valeu, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem postar lá no nosso Facebook, entrar lá no link do Facebook. Léo, põe o link do Facebook aí. E aí vocês podem colocar. Aí a gente vai ter a nossa live quinta-feira, das 9 às 10, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Às vezes atrasa 5, 10 minutos, 15. Depende, né? Porque a gente tenta ajustar para que fique tudo certo. Às vezes acontece um imprevisto e a gente perde um pouquinho de tempo. Valeu, pessoal. Que assim seja. E não se esqueçam de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos e a nossa live e todo o nosso trabalho. Obrigado.